Salve aí, galerinha do outro lado da tela! Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre isótopo, isóbaro e isótono. Ó, que legal! Então, vamos lá. Então, gente, já desce o dedo no like aí, maroto, bacana, legal. E vamos diferenciar o que é cada um. O que é isótopo? Isótopo nada mais é do que dois átomos exatamente com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo elemento químico. Ele pode ter alguma diferenciação em número de massa, o número de nêutron, o número de... Não, de elétron só se ele tiver perdido ou ganhando elétron ou compartilhando com alguém, né? Então, basicamente, vai ser o mesmo elemento. Isótopo é elementos com o mesmo número atômico e tem um número de nêutron diferente. Ou igual. Não, mas aí vai ser o mesmo átomo, né? Basicamente é isso. Mas, de qualquer forma, vai ser o mesmo elemento químico. Que nem eu falei na semana passada lá, né? Falei lá dos elementos químicos, o que é cada um, e é isso aí. Vamos lá. Tabela periódica eu falei em outro vídeo aí separado também. Eu fiz até um vídeo no Burger King. Isóbaro. No caso dos isóbaros, você vai somar o número de prótons com o número de nêutrons e ver se os dois átomos tiverem o mesmo número. Eles são isóbaros. Por exemplo, um elemento que tem 7 prótons e 7 nêutrons. Ele vai ter 14 número de massa, correto? O número de massa é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Número de massa. Massa atômica eu falo depois que eu terminar. Daria até um vídeo diferente para a gente fazer alguns exercícios. Caso queiram um vídeo de exercício com número de massa, escreve aí no comentário que a gente vai fazer. Show de bola? Mas, vamos lá. Eu disse 7 prótons, 7 nêutrons, 14 número de massa. Agora um outro átomo. Ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Vai ser um elemento diferente. Afinal, o próton é 7, o outro é 6, não é? Só que o número de nêutrons do outro é um pouco maior. Acaba somando 14 da mesma forma. Então eles são isóbaros. Ou seja, você somando o número de prótons com o número de nêutrons. Perfeito. Gente, parece que eu estou falando meio, não sei o que lá, mas no exercício, na questão, no texto que você estiver lendo, ele vai falar isso daí. E na tabela periódica também tem. Então, lá vai ter também dependendo da tabela que você estiver vendo, vai ter lá uma quantidade de isótopos também. Algumas variações, vai ser legal, bacana. Ler a tabela periódica bacana, dar uma divertida, é divertido. E isótonos, nada mais é que ter o mesmo número de nêutrons. E sim, pode ser elementos diferentes, pode ser o mesmo elemento, tá bom? Então, você olhou, o número de nêutrons está igual. Pô, mas aí tão simples assim? Nem sempre, porque às vezes ele vai te dar o número de massa e às vezes o número de prótons. Aí vê se vai ser isóbaro, vai ser isótono, né? Aí você tem que fazer, subtrair, somar e ver direitinho para ver se vai bater. A mesma coisa para o isótopo. E a massa atômica que eu falei, normalmente tem na tabela periódica, ele é um cálculo que é feito em cima dos isótopos padrões de um determinado elemento. Por isso nunca vai dar um número exato. Número de massa, não. Sempre vai ser um valor exato, porque sempre vai ter um próton inteiro e um nêutron inteiro. Não vai ser uma meio nêutron, 0,000 nêutrons. Agora, isótopo, a gente pode ter proporções e quantidades diferentes. É sempre feito um cálculo em percentual de quanto tem cada isótopo na natureza. E, por curiosidade, a minha vida é feita em cima disso daí também. Para você ver o percentual de isótopos que tem em uma determinada substância. Por exemplo, o mais famoso é o carbono 14. Ele tem uma proporção natural quando o indivíduo é vivo. O indivíduo é vivo é fenomenal. Ser vivo é melhor ainda. Por exemplo, um dinossauro. Não, o dinossauro está muito antigo. O carbono 14 não serve para isso daí, não. Isso tem que ser um outro elemento radioativo. Todo elemento tem um nível de radiação. Desculpa pelo spoiler. Mas vamos lá. Uma megafauna aí qualquer. Vamos lá. Aí você vai pegar esse fóssil, vai ver. Tô com fóssil na cabeça. Podia ser outra coisa, mas vamos lá. Até mesmo material, coisas do gênero também servem. A gente vai ver. Naquela época deveria ter uma certa proporção de carbono 14 ali naquele material. Mas calcula o decaimento, que ele vai acabar virando carbono 13, 12 e por aí. Essa proporção vai variando aí com o tempo. Olha que legal, descobriram um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre minha vida.
Eu vou ver se eu faço um vídeo aí sobre minha vida mais completo. Só dei uma palhinha aqui pra poder diferenciar e ver a serventia pra isótopo, isóbaro e isótono. E entender um pouquinho mais do que é massa atômica e diferenciar do número atômico, né? Não, número de massa. E para mais vídeos como esse daqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!